Esta apresentação foi trazida a você pelos amigos do Ministério Amazing Facts. Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao Prophecy Odyssey. No nosso último episódio, aprendemos que Sodoma e Gomorra foram um exemplo de como Deus vai, no fim das contas, destruir os ímpios nos últimos dias e que os fogos do inferno ainda não estão queimando. Hoje, vamos continuar esse estudo revelador sobre o que vai acontecer, de fato, no fogo do inferno. Também vamos analisar alguns versículos da Bíblia que têm confundido muita gente sobre a realidade e a natureza do inferno e o que você precisa saber para evitá-lo. Lembre-se, se você quiser aprofundar sua experiência de aprendizado, confira as lições bíblicas do Prophecy Odyssey em nossa oferta gratuita. Mais tarde no programa, vou explicar como você pode obter esses recursos. Então, obrigado por assistir e que Deus abençoe você enquanto continua sua jornada no Prophecy Odyssey. Eu estudei em escolas judaicas, fui para 2 escolas militares diferentes, estudei em escola pública e também em 2 escolas católicas. E, como todo mundo, ouvi: se você for um bom menino e acreditar em Jesus, vai para o céu. Agora, eu ficava realmente confuso porque minha mãe era judia, mas meu pai tinha sido criado como batista. Os 2 são ateus, mas me mandaram para uma escola católica. Vai entender. E quando fui para a Academia Militar de Nova York, toda semana você tinha que ir a um culto. Você podia escolher entre o culto protestante, o culto católico ou o culto judaico. E eu pensei, vou experimentar. Continuei indo, misturando todos eles. Mas todos meio que diziam a mesma coisa: se você for bom, vai para o céu. Mas se for mal, vai para o inferno. Eu disse: preciso saber mais sobre isso, porque achei que era para lá que eu ia. Eles disseram: é um fogo, sabe? Você vai estar lá embaixo e vai queimar. Por quanto tempo? Para sempre. O que você acha que isso fez com a minha imagem de Deus? Eu decidi cedo na minha vida, eu disse: não só eu não quero acreditar nisso, como eu não posso me dar ao luxo de acreditar nisso. Porque se existe um Deus, ele é o ser mais cruel do universo. Aqui estou eu, sabe, só uma criança qualquer, e eu não consigo evitar meu mau comportamento. E ele me fez. Ninguém me perguntou se eu queria ser criado ou não. E ele me fez. E ele disse: se você não consegue ser bom. E eu achei isso muito difícil. Ele disse: eu vou te queimar para sempre. Eu nunca consegui amar Deus. Eu pensava: se existe um Deus, eu o odeio. Mas quando eu aprendi a verdade bíblica sobre esse assunto, isso me libertou e eu finalmente consegui amar Deus. Amém. É por isso que isso é importante para mim. Você tem 2 opções, vida ou morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? Morte. Vida eterna e chamas. Não é o que Paulo disse. O salário, a penalidade, a recompensa pelo pecado é a morte, a ausência de vida. Qual foi a primeira mentira que já foi dita? Deus disse a Eva: se você comer o fruto proibido, certamente morrerá. Ele não disse apenas que você morreria. Ele disse: você certamente morrerá. Isso significa, como a bruxa má, morta, morta, muito morta. E a serpente disse à mulher: você não morrerá certamente. Você vai viver para sempre no céu ou vai viver para sempre no inferno comigo, e eu estou no comando. Misericórdia. A Bíblia não diz isso. A primeira mentira. Então a serpente disse à mulher: você não morrerá certamente. Ele mentiu. O que vai acontecer com os ímpios no fogo do inferno? Resposta a Salmo 37. Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre a recompensa dos ímpios. Não se preocupe, vamos terminar de falar sobre a recompensa dos justos. Quero terminar com uma boa nota. Grite um pouco e os maus deixarão de existir. Diz aqui que ele estará numa câmara de tortura ou nada mais. Não significa que você deixa de existir. Os ímpios farão o quê? Perecer. Pereçam na fumaça, eles serão banidos, difundidos, desaparecerão. Amém. Novamente, você lê em Malaquias 4:1 e 3, o dia está chegando, queimando como um forno, e tudo. Quantos?
todos. Todos os que praticam a impiedade serão como palha. Isso fala sobre o que os judeus costumavam fazer nos campos depois da colheita. Eles ainda fazem isso na Califórnia, nos campos de arroz ao nosso redor, em Sacramento. Eles atearam fogo, e não só queimaram o restolho de cima, mas ele disse, não é só o restolho, vai queimar a raiz e o galho. Se você queimar a raiz de uma árvore, ela não vai voltar. Diz, isso vai queimá-los. Quando algo queima, o que resta? Nada. Nada. Você pisoteará os ímpios, pois eles se tornarão cinzas sob as solas dos seus pés. Não diz que elas ainda estão queimando. Você não vai ficar andando por aí dizendo, isso é quente, sabe? Como se fosse um caminhante de fogo de Fiji. Eles se foram. Eles serão queimados, e ele criará novos céus e uma nova terra sobre eles. Amém. Número 6, onde o fogo do inferno ficará localizado. Agora isso surpreende as pessoas. Muitas pessoas são ensinadas a acreditar que, agora, eu deveria parar aqui e você entenderá o porquê. Há 4 palavras na Bíblia que são traduzidas como inferno. A palavra mais comum no Antigo Testamento é Sheol. Sheol, isso significa simplesmente túmulo. É uma palavra hebraica que significa a sepultura. Ele vai descer. As pessoas pensam que o inferno é uma caverna vulcânica em chamas lá embaixo em algum lugar porque diz lá embaixo no Sheol, já que os judeus enterravam seus mortos enquanto alguns outros pagãos cremavam seus mortos, alguns até mesmo acima do solo. Mas os judeus os enterravam, então sempre diziam lá embaixo no Sheol. Depois você tem a palavra Hades, que vem da mitologia grega. Hades era um lugar governado pelo deus Plutão, que comandava os cães do inferno, e muitos dos nossos mitos sobre o diabo vêm desse conceito de Plutão. Depois você tinha a palavra Tártaro. Tártaro significa apenas um lugar de escuridão, e só é usado uma vez na Bíblia. Depois você tem a palavra Geena. Agora, essa é uma que confundiu muita gente, porque fora de Jerusalém existe algo chamado Vale de Non. Também é Geena. Mesma palavra, mesmo lugar. Era o lixão da cidade. E era um vale muito íngreme, rochoso, não era um bom lugar para construir, e ficava perto dos portões da cidade. As pessoas levavam o lixo para fora da cidade e jogavam no Vale de Non. Agora, um dos motivos pelo qual o Vale de Non era o lixão da cidade é porque alguns dos primeiros reis de Israel se afastaram de Deus e instalaram ídolos pagãos ali, transformando o lugar em um local sagrado para ídolos e deuses pagãos. E então vieram os reis piedosos e disseram, vamos profanar esse lugar e transformá-lo em um lixão. Você se lembra que Nabucodonosor disse que, quem não adorar o Deus de Daniel, sua casa será demolida e transformada em um lixão. Isso era uma das coisas que faziam para profanar um lugar. E por isso era cheio de vermes. Por quê? Como você sabe, eles jogavam ali os animais mortos que eram impuros, e havia cestos que ficavam fumegando. Eles queimavam para controlar os gases. E então Jesus disse, é melhor você cortar a mão ou arrancar um olho e entrar no céu mutilado do que ter seu olho, sua mão e seu pé e ir para Geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O que Jesus estava dizendo é que você está melhor do que eu. Todo mundo entende o que é hipérbole. Metáfora. Alguém aqui acredita que vamos para o céu faltando um olho, um pé ou uma mão? De jeito nenhum. Jesus está dizendo que, se você tem um pecado que está tão próximo quanto sua mão, seu pé ou seu olho, e isso vai te fazer se perder, corto fora, por mais difícil que isso seja. É melhor entrar no céu mutilado do que ir com o corpo inteiro para Geena, o lixão, onde os ímpios serão punidos. E ele aponta para o vale ali fora da cidade, onde está fumegando e cheio de vermes que não morrem, larvas que estão devorando. Não está falando das pessoas que vão ser sempre devoradas por vermes para todo sempre. É uma metáfora. Então, onde o inferno vai queimar? É numa caverna lá embaixo, em algum lugar distante? A Bíblia diz, você pode ler em 2 Pedro 3, os elementos se derreterão com calor intenso e tanto a terra quanto as obras que nela há serão. O que? Consumidos pelo fogo. Vai ficar bem aqui. Novamente,
Você pode ler onde nos é dito em Apocalipse 20:9, eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, que é a Nova Jerusalém, e fogo desce do céu e os devora. Não quero chegar muito perto dessa realidade virtual. Por que não quero? Veja, está aqui, isso mesmo. Então, onde o inferno vai queimar? O fogo desce sobre a terra. Deus vai purificar este mundo com fogo e nas cinzas purificadas. É por isso que diz que você sairá da Nova Jerusalém, pisará sobre os ímpios, pois eles são cinzas sob as solas dos seus pés. Porque bem-aventurados são os mansos, eles herdarão o que? A terra. Mas está tudo bem, porque Deus está criando um novo céu. A palavra céu ali não significa onde ele mora, significa uma nova atmosfera e uma nova terra. Amém. Nossa atmosfera está poluída, nossa terra está poluída. Ele vai recriar este planeta. Deus tinha um plano no começo, ele vai concluir seu plano perfeito. Vocês acreditam nisso, amigos? Amém. Louvado seja Deus. Eles subiram sobre a largura da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, e fogo desceu de Deus do céu e os devorou. Então, está descendo ali mesmo, sobre a terra. Agora, outro grande mito sobre o inferno. Quem é o grande chefe do inferno? É o diabo? Quantos de vocês já ouviram piadas sobre São Pedro ser o responsável pelo Golden Gate e todos terem que passar por São Pedro para entrar? E eu ouvi algumas piadas muito engraçadas sobre São Pedro observando as pessoas enquanto elas estavam a caminho do céu. E então eles descobriram que o diabo está no comando do inferno. Quantos de vocês já ouviram isso antes? Sim. E é por isso que, supostamente, ele tem aquele grande tridente de forquilha. É como se fosse um grande churrasco lá embaixo. Ele garante que as pessoas assem por igual. Vira elas de vez em quando. Eu não sei o que ele está fazendo. Mas é isso que a Bíblia ensina? Sim, o diabo está no comando do inferno. E claro que já aprendemos que o diabo não se parece com isso. Não, a Bíblia diz que o diabo tem medo do inferno. O inferno foi preparado para ele. O diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora, por que é chamado de lago? Não é como, sabe, o Lago Genezaré ou os Grandes Lagos ou algo assim. No final dos 1000 anos, temos uma lição sobre isso. A Nova Jerusalém desce de Deus, do céu, e se estabelece na terra. Todos os ímpios que já viveram são ressuscitados. Satanás vê todos os ímpios que já viveram, que às vezes são chamados de Gog e Magog, e ele os reúne para um último ataque contra a cidade de Deus. Eles são julgados. É o julgamento do grande trono branco. O diabo mostra que não mudou e diz que então Deus faz chover fogo. E da mesma forma que Deus fez chover água para destruir os ímpios no tempo de Noé até que a arca flutuasse, Deus vai fazer chover fogo fora da Nova Jerusalém. Somente aqueles que estavam na arca foram salvos. Somente aqueles que estão na cidade serão salvos. E isso vai formar um lago. Não se preocupe, os muros são grandes e você estará protegido. Amém. Porque Jesus é Noé e ele construiu a cidade. Amém. Ele é o nosso Noé, por assim dizer. E todos que estiverem do lado de fora serão destruídos. Vai se formar um lago. E esse lago, assim como o antigo dilúvio purificou o mundo, esse fogo vai purificar o planeta e então Deus criará novos céus e uma nova terra. Satanás não está no comando do inferno, ele tem medo dele. Ele desceu com grande ira porque sabe que seu tempo é curto. Certo. Você lê no livro de 2ª Epístola de Pedro e Judas que os demônios são mantidos em cadeias eternas de escuridão. Quando Jesus expulsava demônios, os demônios falavam e diziam: "Sabemos quem tu és, Jesus, Filho de Deus. Vieste atormentar-nos antes do tempo? O fogo do inferno algum dia se apagará? Ou então a grande questão é: ele queima para sempre? É isso que queremos saber." Isaías 47:14. Não haverá brasa para se aquecer, nem fogo para se sentar diante dele. Nem mesmo uma brasa quente restou. Pisareis os ímpios, Malaquias 4:3, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Está tudo queimado. Agora, alguns de vocês estão pensando: espera aí, Pastor Doug, a Bíblia não fala de fogo inextinguível. Fala sim,
e significa exatamente o que está escrito. Quando você vê algo na Bíblia, sabe qual é a chave para entender qualquer mistério na Bíblia? Deixe a própria Bíblia se interpretar. Deus é o autor. Ele sabe o que quer dizer com as palavras que usa. Isso parece razoável? Sim. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Vamos descobrir. Ela usa a expressão fogo inextinguível. Mateus 3:12. Jesus disse: Ele limpará completamente a ira e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. O que significa fogo inextinguível? Apagar é um verbo, significa extinguir. Não há ninguém que vá apagar os fogos do inferno. Não existem bombeiros no inferno para apagá-lo. Não há nada que possa ser feito para apagá-lo. Deixe-me provar isso para você. Jeremias 17:27. Aqui está uma profecia de Jeremias. Ele viveu antes do cativeiro babilônico, mas se não me ouvirdes para santificar o dia de sábado, não trazendo carga nem entrando pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, e ele devorará os palácios de Jerusalém, e eles não serão o quê? Apagados. Agora, você sabe o que aconteceu? Eles não ouviram, não se arrependeram. Nabucodonosor veio, destruiu a cidade, incendiou a cidade, os portões foram queimados, nenhum bombeiro apareceu. Foi um fogo inextinguível. O templo foi queimado. Fogo inextinguível. Foi destruído. Isso simplesmente significa que não havia nenhum problema ativo, nenhuma parte ativa tentando apagar o fogo. A obra que o fogo do inferno faz é eterna. Não volta mais. Não saia daí, amigos. A apresentação de hoje vai continuar logo após este breve intervalo. Se você quiser saber mais sobre o tema de hoje, não deixe de solicitar nossa oferta gratuita. Este livreto é totalmente gratuito, sem custo ou compromisso, e está disponível para todos os nossos telespectadores do Amazing Facts, onde quer que você esteja no mundo. Agora, não perca isso, você também está convidado a solicitar, totalmente de graça, o curso incrível de estudos bíblicos da Amazing Facts junto com a oferta de hoje. Explore temas como salvação, o arrebatamento, a marca da besta e entenda o que a Bíblia diz que acontece quando você morre. Você será profundamente abençoado ao desenvolver um relacionamento mais próximo com Jesus e mergulhar ainda mais nessas verdades emocionantes da Bíblia. Estamos ansiosos para ouvir de você. Saiba mais sobre o tema de hoje solicitando a oferta gratuita desta semana, a revista A Verdade Bíblica sobre o Inferno. Na Austrália, basta ligar ou enviar uma mensagem com seu nome, e-mail e endereço para 04 80 079 887. Para as ilhas do Pacífico, Nova Zelândia e todos os outros países, acesse amazinfacts.com e clique no banner da nossa oferta gratuita para fazer seu pedido. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo. Com certeza será uma bênção. A expressão fogo eterno não significa sem fim? Bem, você precisa ler as coisas no contexto delas. Vamos ver alguns exemplos. Sodoma e Gomorra, Judas 1:7. O que Deus quer dizer com fogo eterno? Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor delas são apresentadas como exemplo, sofrendo a vingança de que tipo de fogo? Fogo eterno. Fogo eterno. Agora, aqui vai a pergunta: Sodoma e Gomorra ainda estão queimando hoje? Não. As cidades foram reconstruídas alguma vez? Não. O resultado do fogo foi eterno? Sim. Não houve perdão, nem ressurreição, nem reconstrução. É isso que vai acontecer com o destino dos perdidos. Significa que os resultados desse fogo são eternos. Tenho esse púlpito de acrílico, que, teoricamente, se estiver quente o suficiente, vai derreter. Eu sei disso porque o pastor Doug já esteve em um reformatório e eu queria fugir, então consegui alguns fósforos e consegui queimar as dobradiças de acrílico para poder sair do reformatório. Então, acrílico queima, eu sei disso. Então esse é um púlpito muito bonito.
Se a gente jogasse esse púlpito numa fogueira e o queimasse, você poderia dizer que ele foi queimado com fogo eterno, porque nunca mais veria esse púlpito de novo. Entende o que estou dizendo? Sim. Deus está dizendo que os resultados do fogo são eternos. Ele enfatiza isso porque, agora, se você morrer e for salvo, não perca a esperança. Existe uma ressurreição. Mas você sabe o que causa a destruição dos ímpios? A segunda morte. Não há ressurreição. Número 11. Quando Apocalipse 20:10 diz que os ímpios serão atormentados para sempre, agora esse provavelmente é o verso mais difícil. Diz para sempre, Pastor Doug, isso não significa que eles serão queimados para sempre? Deixe a Bíblia se interpretar. Às vezes Deus usa esses termos, como eu disse, em hipérbole. Você precisa usar isso no contexto. Você consegue encontrar outros exemplos na Bíblia onde Deus usa a palavra para sempre, mas que obviamente significava até a pessoa morrer? Veja a história de Jonas. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Quanto tempo Jonas ficou no ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. Vamos ler isso em um instante. Em Jonas 2, quando ele ora, o que ele diz? A terra com seus ferrolhos me cercou para sempre. Agora, se você fosse engolido por uma baleia, aliás, isso aconteceu, faz uns 6 meses. Está até no YouTube. Você pode ver, um cara estava de caiaque e uma baleia enorme apareceu. Não sabia que ele estava ali no caiaque e o engoliu. Depois cuspiu ele de volta. Ele ficou bem. Amém. Ficou abalado. Provavelmente está fazendo terapia agora, mas aconteceu mesmo. E você pode ver isso por si mesmo. Então Jonas, ele não foi engolido por uma baleia de barbas, mas talvez por uma jubarte ou um cachalote que na verdade comem lulas. Quem sabe? Pode nem ter sido uma baleia. Deus preferiu um peixe ponto, poderia ter sido tudo. E ele está. Mas quanto tempo ele ficou lá? Você lê em Jonas 1. Está escrito que Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Um tipo dos sofrimentos de Cristo. Jesus disse que nenhum sinal será dado a esta geração, exceto o sinal de Jonas. Mateus 12. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. O coração da terra está descrevendo os sofrimentos de Cristo que começaram na quinta-feira à noite no túmulo. Jesus começou a sofrer pelos nossos pecados depois da última ceia. Quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado à noite. Ele ressuscitou na manhã de domingo. Amém. Amém. Então Jonas, 3 dias, 3 noites. Ele chama isso de para sempre. Você sabe, Jesus sofreu do jeito que os perdidos sofrerão. Parece uma eternidade. Você consegue imaginar estar dentro de um monstro marinho na escuridão por 3 dias e 3 noites? Aquela baleia pode ter comido água viva no almoço, e então você está lá com todo aquele sushi na escuridão. Você pode. Isso pareceria uma eternidade. Amém. Amém. Quantos de vocês usaram esse termo e faz uma eternidade que não como? Faz uma eternidade que não os vejo? Você olha para o contexto. Agora, quando Deus nos promete vida eterna, sabemos pelo contexto que ela é infinita, porque há muitas outras passagens. Aqui vai mais uma. Ana leva seu filho ao templo e diz: se o Senhor me der um menino, eu o levarei ao Senhor para que ele sirva diante do Senhor ali no templo para sempre. Bem, ela cumpriu a promessa? Sim. Samuel foi para o templo? Sim. Por quanto tempo ele serviu? Para sempre. O resto da vida dele, até morrer. Para sempre foi quando? Até que ele morreu. Os hebreus tinham uma lei que determinava que, se você tivesse um servo, depois de 7 anos você poderia libertá-lo. Mas se o seu servo hebreu disser, sabe, eu amo servir você. Quero continuar sendo seu servo. Ele passaria por um ritual que dizia, e ele será seu servo para sempre. O que isso significa? Até que ele morra, certo? Amém. Então, quando se fala sobre os ímpios sendo destruídos no lago de fogo, a razão pela qual se diz dia e noite é porque o diabo provavelmente queimará dia e noite. Mas, você sabe, até no final o diabo é queimado. Leia Ezequiel 28. Diz, você nunca mais existirá para sempre. Amém. Ele vai destruí-lo. Você não existirá mais, é o que realmente diz. Ele se foi. Deixou de existir.
Louvado seja Deus. Número 12. Tanto a alma quanto o corpo são destruídos no inferno? Agora, essa é uma. Vocês precisam ouvir, amigos. As pessoas pensam, bem, sim, Pastor Doug, é bem claro que o corpo queima, mas a alma fica atormentada para sempre. O que Jesus disse é tão claro. A alma e o corpo são destruídos no inferno? Cristo disse em Mateus 10:28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temam aquele, referindo-se a Deus, que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. O que é destruído no inferno? Tudo. O que Jesus disse, alma e corpo, você deixa de existir. Lembre-se que ele disse, se você pecar, você morre. Se crer em mim, não perece, mas vive. É isso. Você será punido. Todos são punidos de acordo com o que merecem. Você sabia que há diferentes níveis de recompensa? Às vezes Jesus disse, grande é a sua recompensa no céu se você sofrer, se for perseguido por causa da justiça. E Jesus, a respeito de Judas, disse a Pilatos, teria sido melhor para esse homem se ele não tivesse nascido. Você gostaria de ser Judas no julgamento e saber que traiu Jesus? Tenha misericórdia. Ou seja Hitler ou Pol Pot ou algum desses despotas da história. Há vários graus de recompensa. Eu não quero apenas chegar ao céu, eu quero ouvi-lo dizer, grande é a sua recompensa. Amém. Amém. Alguns de vocês estão pensando, eu só quero chegar lá. Amém. Alguns de vocês estão pensando, sejam honestos, quantos pecados posso ter e ainda chegar lá? Atitude errada. Isso mesmo. Você quer ver o quão longe da borda você consegue chegar. Amém. Amém. Mais um versículo. Em Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá. Isso é como uma definição de dicionário. Não apenas o corpo, a alma que peca morrerá. Para quem no fogo do inferno será aceso. Apartai-vos. Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo. O diabo. Se for para o inferno é porque seguiu o líder errado. Preparado para o diabo e seus anjos. Há anjos bons e há anjos maus que são mantidos em correntes eternas. Número 14. Como a Bíblia se refere à destruição dos ímpios por Deus? A Bíblia nos diz, porque o Senhor se levantará para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Deus é um Deus de amor, de criação, de vida, de bênção e de bondade. Ele não quer que nada sofra. Quem aqui quer ver algo sofrer? Mas a Bíblia é bem clara sobre qual é o destino. Ouça as palavras. O que vai acontecer com os ímpios? Eles são devorados. Eles são consumidos. Eles perecem. Eles estão mortos. Eles não existem mais. A segunda morte. Eles são destruídos. Esses são os termos que a Bíblia usa. Não existem palavras na língua inglesa, nem mesmo em hebraico ou grego, que Deus possa usar que sejam mais definitivas para explicar que o pecado não se levantará novamente uma segunda vez. Amém. Deus não vai imortalizar os pecadores. Os pecadores não têm imortalidade. Deus, diz a Bíblia, e só Deus tem a imortalidade. Amém. Amém. Então, essa ideia de que os pecadores são imortalizados e queimarão por toda a eternidade vem da mitologia, e a igreja frequentemente a usava para manipular e assustar as pessoas para que ganhassem dinheiro e fizessem o que queriam fazer, mas nosso Deus é um Deus de misericórdia e amor. Depois que o pecado e os pecadores forem destruídos, o que poderemos esperar? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus. E o quê? Nova terra. Uma nova terra onde habita a justiça. Amém. Ela nos diz que todas as coisas serão feitas novas. Apocalipse 21:04. A Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Quanto à morte? Nenhum deles. Não haverá mais choro. Agora quero que você diga isso comigo. Vocês estão vendo isso na tela? Não haverá mais dor.
Quanto de dor haverá? Nenhuma. Não haverá mais dor. Deus não vai imortalizar os pecadores. Deus não vai ter uma câmara de tortura em algum lugar do cosmos para sempre e sempre. Você vai dizer, sinto muito mesmo que meu marido ou minha família ou um dos meus filhos esteja lá queimando para sempre, mas eu simplesmente não me importo mais, sabe? Porque Deus não me faz sentir bem com isso. Não. Diz que depois que os ímpios forem punidos, Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Amém. Há um tempo, depois dos 1000 anos, em que vamos ver o julgamento dos ímpios e vamos ter afeição natural assim como Deus. Vai ser de partir o coração. Mas então será preciso Deus. Você pode dizer, como eu poderia esquecer? Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Amigos, amém. Amém. Não há mais dor, sofrimento ou tristeza. O problema do pecado surgirá novamente? Não. Na 1h09. A aflição não se levantará pela segunda vez. Eu crio novos céus e uma nova terra. Os primeiros não serão lembrados. À medida que os anos da eternidade passam, nunca teremos nada a temer, amigos. Amém. Você tem 2 escolhas: vida ou morte. Escolha a vida. Amém. A Bíblia diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Quantos aqui querem essa água da vida? Amém. No livro de Jó está escrito: pode o homem ser mais justo do que Deus? Se Deus não faria isso com suas criaturas, se nós não faríamos, por que Deus faria? Amém. Não se esqueça de solicitar a oferta gratuita de hoje. Com certeza será uma bênção. E obrigado pelo seu apoio contínuo enquanto levamos o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. E esperamos que você se junte a nós na próxima semana, enquanto mergulhamos fundo na Palavra de Deus para explorar mais fatos incríveis. Esta apresentação foi trazida até você pelos amigos do Ministério Amazing Facts.